Se você perguntar a qualquer evangélico se ele acredita na graça de Deus, eles responderão que sim. Os evangélicos não negam a graça de Deus. Mas a igreja na Idade Média também não negava. A igreja nos tempos da Reforma também não negava a doutrina da graça de Deus. Ela afirmava que a doutrina da graça era uma doutrina essencial, como os evangélicos fazem hoje. Então por que os reformadores colocaram entre os brados da Reforma o sola gratia? Só a graça, somente a graça. Porque apesar da igreja dizer que a graça era uma doutrina essencial, na prática ela negava completamente essa doutrina, exatamente como os evangélicos fazem hoje. Os evangélicos não querem ser hereges. A igreja na Idade Média também não queria ser herege, mas na prática negavam a graça de Deus, o que fez os reformadores bradarem sola gratia. O que os reformadores queriam dizer com sola gratia? O que o apóstolo Paulo fala a respeito disso? O que o Novo Testamento fala a respeito disso? O que toda a Bíblia fala a respeito disso? Em primeiro lugar, que os pecadores não têm nenhuma reivindicação para fazer diante de Deus. Nada, nenhuma. Que Deus não lhes deve nada. Que tudo que Deus possa fazer por um pecador não é por nada que o impele a fazer isso, que o obriga a fazer isso. Ele não está em dívida com nenhum pecador em respeito a absolutamente nada. E que se ele salva alguns pecadores, se ele faz isso apesar do pecado deles, ele faz isso inteiramente por sua graça. E ele faz isso tão somente porque isso lhe agrada. Não há nenhuma outra razão. Um grande número de evangélicos destrói a doutrina da graça, destrói completamente na prática a doutrina da graça, porque eles têm um pressuposto errado, uma suposição de que os seres humanos são basicamente bons e que Deus deve uma oportunidade a todos os homens de serem salvos. E na sua análise final, o homem é salvo pela sua própria boa decisão de receber a Cristo como o seu Salvador que lhes é oferecido. Essa suposição errada leva o homem a odiar a eleição de Deus, a negar a doutrina da eleição tão claramente exposta na sua palavra pelos reformadores. E por que fazem isso? Porque não acham justo. Não acham justo a doutrina que elege homens para salvar pela graça de Deus. Mas assim que introduzimos a doutrina da imparcialidade, introduzimos um padrão de direitos pelo qual Deus tem de salvar todos, ou pelo menos dar uma oportunidade igual a todos os homens. E isso não é graça. Isso não é mais graça. Isso é a negação da graça. Quando Deus tem que fazer algo. Isso não é a verdade bíblica e nem a verdade que nós podemos verificar na prática. Deus não tem que dar a mesma oportunidade aos homens. E de fato, Ele não dá oportunidade igual a todos os homens. E os homens que recebem a oportunidade de ouvir o Evangelho não têm o seu coração tocado e transformado pelo poder do Espírito Santo, porque Deus não lhes deve nada. Olhe para a história. Nós vivemos na América no século 21, mas as pessoas que viveram aqui 6 séculos atrás, 7 séculos atrás, nunca ouviram nada a respeito de Cristo. Não tiveram o privilégio de ouvir o que ouvimos, não tiveram a menor possibilidade de ouvir a verdade como eu e você um dia ouvimos. E no entanto eles se perderam em seus pecados, sem nunca terem ouvido a respeito de Cristo. Muitas e muitas gerações que viveram na América antes dos europeus chegarem aqui. Deus não lhes devia isso. Deus não lhes deu isso. Porque Deus faz isso através da sua graça. No Velho Testamento é a mesma coisa. Havia muitas nações, mas Deus quis revelar a verdade somente a Israel. Deixou os egípcios seguirem na escuridão, os assírios, os babilônios e todas as outras nações. Ele não deu a mesma oportunidade que deu Israel àquelas pessoas. Eles sequer ouviram a palavra de Deus e, no entanto, estão perdidos. Deus
usou da sua justiça. Se Deus for motivado simplesmente por aquilo que é correto, sem nenhuma consideração pela graça, Ele então deve condenar todos os homens ao inferno. E por que isso? Porque Romanos 3, 10, 11 diz: não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É por isso que a graça vem, e Deus tem misericórdia de quem quer. A declaração de Cambridge faz um sumário disso, de maneira muito eficaz. Diz assim: injustificada confiança na habilidade humana é um produto da natureza humana caída. Essa falsa confiança agora enche o mundo evangélico, do evangelho do amor próprio ao evangelho da prosperidade, daqueles que têm transformado o evangelho em um produto a ser vendido e pecadores em consumidores que querem comprar. Há outros que tratam a fé cristã como sendo verdadeira somente porque ela funciona e quando funciona. Isto silencia a doutrina da justificação, desconsiderando os compromissos oficiais das nossas igrejas com a verdade. E ela encerra fazendo algumas afirmações e negações solenes. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, somente por sua graça. É o trabalho sobrenatural do Espírito Santo que nos traz a Cristo para livrar-nos da nossa escravidão ao pecado, levando-nos da morte espiritual para a vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, uma obra humana. Métodos humanos, técnicas ou estratégias por si próprias nunca transformarão o homem. A fé não é produzida por nossa natureza humana não regenerada. A igreja evangélica atual precisa desesperadamente reencontrar uma paixão pela doutrina da graça de Deus. E isso é essencial, porque se ela não fizer isso, ela não estará falhando só em ter a teologia certa. Ela estará indo muito mais longe que isso. Ela estará falhando em ser a igreja verdadeira. Ela terá negado o evangelho de Cristo. Que Deus possa ter misericórdia de nós e possa fazer nós enxergarmos a extrema necessidade dele restaurar em nossos corações o sola gratia, para que nós possamos viver para a sua glória e Ele tenha toda a glória na nossa salvação. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.